to make to shake. I wanna see it happen. I want to see to be the one that plays the game without no fears and regrets. I want to know you better than... Bom dia, galera! Bom dia a todos vocês! Bem-vindos a mais uma aula de redação do Colégio Planeta. Bom dia a todos! Tá tudo bem por aqui? Sim ou não? ...24 pessoas na sala, hein, galera? 24 de 76. Tá pouco, eu tô sentindo falta do pessoal. Vinícius, sua foto tá perfeita. Gostou? Show de bola. Chapeuzinho e tal, ó, bem, né? Tá massa. Bem estilo. Bem estiloso. Galera, bom, tava esperando a galera dar uma juntadinha aqui, né? Só para reforçar, quem tiver alguma dúvida na hora de mandar a redação, na hora de identificar, me chama, fala comigo, para não ter mais aquela problemática que a gente teve, né? Aí nas últimas situações, ok? Mais uma vez, bom dia a todos, aos que foram chegando aí depois que eu dei bom dia, né? E a gente tem um tema para poder falar hoje, a gente tem um tema para poder discutir, mas eu tinha uma atividade para poder trabalhar com vocês, mas olha aqui, como que eu faço uma atividade com vocês com 27 pessoas dentro da sala, galera? Como que eu coloco uma atividade que vai valer ponto, que vai valer uma pontuação para a galera com 20 e poucas pessoas dentro da sala de 76? Ué, Hércules, aí Fala. como que faz? Os que estão aqui ficam sem. Não é os que estão aqui ficam sem, é porque é o seguinte, imagina que eu vou dar um prazo para que a galera possa entregar essa atividade, você entendeu? Os que estão aqui vão fazer e o restante da galera, porque o grande problema que eu estou tendo, deixa eu explicar para vocês, é o seguinte, o meu objetivo maior não é simplesmente montar uma nota para vocês, montar um conhecimento para vocês aqui, não. Meu objetivo é a aprovação de vocês. Vocês são terceiro ano, cara. Vocês não sabem a importância que tem emplacar uma aprovação no vestibular, emplacar uma aprovação no Enem para uma faculdade, certo? Com evolução, né? E eu sei que a galera que está aqui está fechada comigo. Eu tenho certeza que a galera que está aqui está fechada comigo. Só que tem um detalhe. Se a gente for dar uma olhada lá no relatório de entrega de redações, eu tenho pouquíssimas... Sabe o que são pouquíssimas? Pouquíssimas pessoas que me entregaram as 7 redações de agosto para cá, que a gente fez semanalmente. Pouquíssimas. Se eu não me engano, eu estava dando uma olhada nessa tabela essa semana, e se eu não me engano, eu acho que eu tenho, no terceiro A e no terceiro B, eu tenho 7, 8 pessoas que entregaram religiosamente todas as redações. Essas redações... Vocês, quando estavam no presencial, tinham que entregar elas de qualquer forma, senão vocês não entravam para assistir aula. E agora a galera não está entregando essas redações. Vocês não sabem a importância que existe dentro da regularidade da entrega dessas redações. Eu preciso que vocês entreguem essas redações. Porém, o que está rolando aqui com a galera? Está rolando uma situação de que a turma, né, não está entregando. Tem gente que está assistindo aula e não está entregando todas as redações. Tá? E, assim, eu não preciso citar nomes. Né? Eu não preciso citar nomes por quê? Porque são poucos aqui os que não precisam ouvir isso. Né? Que não precisam ouvir isso. Galera, vou pedir de coração mais uma vez. Fecha comigo. Faz do jeito que eu estou pedindo para vocês. É a mesma situação que eu falei quando eu entrei lá em 2017, lá em Itaberaí. E eu falo todos os anos com os alunos. Faz do jeito que eu estou pedindo para vocês. Traz as redações corrigidas para a gente poder fazer as orientações, que vocês vão ver que há a possibilidade de uma evolução, há a possibilidade de buscar uma nota de excelência.
Só que eu estou tendo poucos alunos que estão me procurando, eu estou tendo, olha isso, e eu estou tendo também poucos alunos que estão entregando redação. Como que você vai saber quem é você se você não entregou nenhuma redação? Então, vamos bater nessa tecla. Mas eu não vou deixar de fazer atividade com vocês. Eu já tinha separado a atividade, tá? E eu preciso que vocês conheçam alguns conceitos fundamentais a respeito. Olha só, vocês conheçam alguns conceitos fundamentais a respeito de correção de redação. Por quê? Porque a galera ainda está viajando, não está conseguindo superar os seus problemas porque não está conhecendo. Essa atividade ela vai ser dividida, presta atenção, em 2 aulas, no máximo 3, tá? Essa atividade. O que vocês vão fazer? Eu vou abrir aquele manual de correção do Enem, que foi liberado pelo INEP, né? Aqueles 5 PDFs, e eu vou só fazer a conceituação dos erros que existem. Por exemplo, competência 1, quais são os erros mais comuns? Competência 2, quais são os erros mais comuns? Competência 3, quais são os erros mais comuns? Vocês estavam ontem? Quem aqui dessa sala estava ontem na aula do pessoal da maratona? Tinha alguém daqui? Dá um eu aí, coloca eu. Ó, a Nicole estava. Quem mais? Tem mais alguém que estava na aula da maratona? Só a Nicole. Não estou dizendo que vocês são obrigados a assistir a aula da maratona, não. Eu estou dizendo para vocês que é o seguinte, a gente precisa fazer um trabalho para poder conhecer esses conceitos. Vocês viram? A Nicole estava lá, ela viu. Tinha mais de 30 pessoas dentro da sala também, você entendeu? Da maratona. E eu perguntei se a galera sabia o que era paralelismo sintático e ninguém sabia. Eu perguntei para eles se eles sabiam que, além da gramática, ainda era cobrada a sintaxe, né? Que era uma outra parte, que era uma parte diferente lá na norma 1, na competência 1, né? E aí a galera, não, para mim era só vírgula, era crase, era isso, era aquilo. E eu mostrei para o pessoal lá alguns problemas que o texto pode ter, que os alunos não sabem nem da existência desse tipo de problema. Como que eles vão evitar o problema se eles não conhecem, se eles não sabem o nome? Então, esse é um problema muito sério que a gente tem, né? Pelo cursinho, pela sala do ensino médio ser um negócio muito rápido, você entendeu? Né? O professor, às vezes, se preocupa em dar macetes, dicas, ó, faz desse jeito que dá certo, tudo tal, aquela coisa, mas eu não emancipo o aluno. Tem aluno que está fazendo o 2º, 3º ano de cursinho aí que não sabe o que é paralelismo sintático e está cometendo paralelismo sintático sem saber. E aí vem na correção, a pessoa, não, isso aí não dá moral para isso não, tal, aquela coisa. Então, a gente tem essa questão aí. Tá? Eu preciso que vocês entendam isso, né? Eu preciso que a turma entenda essa questão aí. Por quê? Porque é necessário para vocês. É necessário que vocês entendam essas situações, certo? Então, o que eu quero? Presta atenção. A atividade que eu vou fazer com vocês valendo nota é uma atividade voltada para exaurir todas as informações que existem dentro daqueles materiais lá, né? Daqueles 5 documentos lá que falam da competência de competência 1, 2, 3, 4 e 5. Sobre o quê? Sobre as possíveis penalizações em cada uma das competências, né? Hoje nós vamos começar pela competência 1, vamos falar da competência 1, vamos falar da competência 2, da competência 3, da 4, da 5, até finalizar. E qual é o papel de vocês nisso tudo? Vocês vão organizar um material, vocês vão produzir o material de vocês. E eu vou pedir para vocês que me entreguem esse material por foto ou por escaneamento, igual vocês mandam a redação, né, em PDF, certo? Para quê? Para eu ter certeza que vocês têm esse material e eu vou avaliar a produção desse material de vocês. Faça mapas mentais, faça resumos, faça seus fichamentos, suas anotações, vocês vão ficar livres para isso. O que não pode acontecer é você não ter e não saber e não ter um material para poder se apoiar, para poder compreender o que você não pode fazer. Porque tem muita gente que, professor, mas competência 5 eu já estou fechando. Professor, mas competência 4 eu estou de boa, competência 3 eu nem preocupo. Será? E será que você está sendo realmente bem avaliado? Esse aqui é a minha preocupação. Lembra que eu falei para vocês que no começo do período, quando eu comecei a dar aula para vocês, o meu objetivo é evitar todos os riscos que vocês podem correr de perder nota. Toda a possibilidade de perder nota nessa redação,
eu quero evitar com vocês. Então, vamos fazer, né, uma análise desse material aí. Eu vou fazer junto com vocês aqui dentro da aula. Não vou ler todo o texto, mas vou pegar as partes importantes lá e vou mostrar para vocês exemplos para que vocês compreendam o que é aquilo, tá? Para a galera que precisar depois, me chama no WhatsApp, que eu mando esses documentos para vocês. Na verdade, esses documentos também estão no site do INEP. Eu consigo colocar aqui para vocês agora, ó. Vou pegar aqui rapidão. Vou pegar aqui rapidão. Já vou jogar no chat aqui, tá? Bem interessante aqui, ó. Tá aí o link. É só clicar nesse link aí, vocês vão ter acesso a todos os documentos que o INEP liberou, né, para os alunos. E lá estão esses manuais aí que você vai poder baixar para poder fazer uma análise deles. Quem ainda não baixou, quem ainda não tem, dá uma olhada. Por quê? Porque é de extrema importância. Galera, tem coisa ali que você fala assim, cara, mas o professor da escola tal falou para mim tal coisa, o professor disse assim, o corretor pontuou isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre o que está escrito e a preferência do professor. Tem professor que acha que o texto não fica legal com determinada situação. Tem professor que acha que não é bom colocar isso, que acha que não é aquilo. E ele torna a preferência dele uma regra. Eu não estou dizendo que são todos, mas existem professores que fazem isso, né? E a minha intenção aqui é trazer para vocês um ensino que esteja pautado nessa documentação. Um ensino pautado nessa documentação. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Agora nós vamos falar do nosso projeto de texto. A gente tem que fazer uma discussão do tema, tem que falar sobre o texto. E na segunda aula nossa, lá no último horário, eu vou trazer para vocês, então, vou começar a fazer essa avaliação do material, vou explicar para vocês e eu quero que vocês tomem nota a respeito do que seja mais importante. Eu estou falando ali, né, por exemplo, competência 1. Quais são os meus possíveis problemas aqui de ordem sintática, né? Aí eu tenho truncamento, justaposição, paralelismo, né? Então, vou falar a respeito dessas situações, tá certo? Vou falar a respeito dessas situações para que vocês fiquem ligados, que não é só a vírgula, a pontuação, a acentuação, a crase, né? A concordância, a regência. Isso conta, mas tem outras situações que contam também demais, e eu vou explicar cada uma delas para vocês bem a fundo, né? Para que vocês consigam compreender. Ficou claro isso para vocês? Então, não preocupe. Fala. Eu tive uma dúvida. Então, Pode você falar. quer que a gente pegue o manual do Enem e faça uma espécie de resumo de Não, cada competência? não, vocês não vão fazer resumo. Vocês vão tomar nota e vão fazer o resumo, o mapa mental, o esquema, não do manual, mas das aulas que eu vou dar para vocês aqui. Essa vai ser a atividade de vocês. Eu quero ver, você entendeu? O que a galera consegue absorver a respeito do que eu estou explicando aqui. E vai ser com base no manual. Só que nós não vamos fazer a leitura do manual todo. Você entendeu? Eu já fiz a leitura dos manuais. Eu vou fazer o quê? Eu vou só nas partes que são importantes para vocês. Por quê? Porque a galera já tem uma noção legal aqui de redação. Então, o que a gente precisa é só entender os possíveis problemas ali e colocar. Por exemplo, aqui, ó. Aí nós vamos colocar assim, ó. O manual de correção o manual do corretor da redação do Enem, né? Competência 1. E aí você vai falar dos possíveis erros, dos possíveis problemas lá, explicar o que é cada problema, certo? Eu vou explicar isso para vocês, eu vou mostrar isso para vocês, para que vocês consigam compreender. E aí, depois que vocês dominarem, entenderem os possíveis problemas, você vai conseguir olhar para o seu texto e falar, opa, peraí, olha aqui, construir uma situação aqui de problema, erro de paralelismo, né? Eu coloquei um artigo lá para poder exemplificar o primeiro item e os outros itens eu não coloquei artigo. Isso é erro de paralelismo, tá entendendo? Então, quero que vocês entendam isso, que vocês se tornem corretores do próprio texto de vocês. Pessoal, mas isso não dá certo, não. Mas vai dar tanto certo que daqui a pouco a redação de vocês vem 960, 980, 960, 980 mil. 960, 980 mil. Por quê? Porque vocês já dominaram. E competência 1 vai ser problema mais para muita gente que está aqui. Certo? Essa é a ideia. E aí, no final, quando eu finalizar o manual, vocês vão entregar para mim, né, o material que vocês construíram. Você entendeu? De maneira digital, ou foto ou PDF, a gente vai acertar ainda sobre isso. Mas relaxa, nós ainda vamos estudar, vocês vão perceber que o estudo que vai ser feito a respeito disso vai ser de grande valor para vocês, tá? Vai ser de grande valor. Beleza? Professor, Vamos começar aqui. Fala, pode falar, Líbina. pode ser pelo Word?
Pode sem problema. Tem uma galera que faz o Word aí, ó, que fica legal, fica show de bola também, né? Tem uma turminha aí que já tá conseguindo fazer um material. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu também comecei a trabalhar com Word aqui. Cara, os mapas digitais em Word ficam muito bons, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Só para a galera ter uma noção aí, eu também andei me aventurando aí por esses mapas, né? Aqui, ó, esse aqui, olha só, é um mapa sobre as classes de palavras, né? O que eu fiz? Eu fiz ele no Word e salvei ele em PDF, tá vendo? Olha só o tanto que ficou legal, né? E quem olha assim fala, caramba, professor, isso aqui não foi feito no Word, não, foi feito no Word, galera. Quem aprender a fazer no Word aí, a trabalhar com isso aqui, ó, fica muito show. Olha aí para você ver. No finalzinho aqui tem um mapinha mental falando das classes de palavras que são o quê? Que são voltadas para o substantivo, né? Numeral é adjunta de nominal, pronome é adjunta de nominal, adjetivo adjunta de nominal, artigo adjunta de nominal. Por quê? Porque todos eles, a definição deles está voltada para o substantivo. O artigo antecede e determina o substantivo. O adjetivo caracteriza e modifica o substantivo. O numeral indica a quantidade ou ordem dos seres, né? Que o substantivo nomeia. O pronome substitui ou acompanha quem? O próprio substantivo. Entendeu? Então, assim, sem problema nenhum, galera. Fiquem à vontade, tá? Para poder fazer. Olha aqui para você ver, ó. Essas fontes aqui, muita coisa, né? Dá para poder baixar, dá para poder utilizar e fica um resumo show de bola. Fica muito legal, tá? Fica muito legal. Então, basta que vocês usem a criatividade de vocês aí sem problema nenhum. Pode ser feito à mão, pode ser feito no Word, pode ser feito da forma que vocês quiserem. Ah, professor, mas eu estava falando só de digitar no Word, tá? Uma coisa mais tranquila, né? Não, o Word, velho, é a possibilidade muito grande, né? De fazer muita coisa legal aí, tá? Tanto, olha só, tanto aquela parte escrita lá do Word, como essa parte da imagem lá, né? Eu fiz tudo no Word. Depois eu salvei em PDF para quê? Para ficar mais clean, mais bonitinho, mais organizadinho, tá bom? Mas é tudo feito no Word, certo? A galera que se interessou aí, que curtiu, que achou legal, às vezes vai lá no YouTube, dá uma olhada lá. Não é difícil de aprender a fazer esses mapas mentais no Word, tá bom? É bem simples, bem tranquilo. Beleza? Ficou claro, Libna, para você? Ficou sim. De boa, então. Tamo junto. Galera, então agora eu vou compartilhar com vocês a proposta de redação, tá bom? Para a gente poder fazer a discussão. Então, a proposta de redação também um tanto quanto... Deixa eu ver se ela tá aqui já. Tanto quanto polêmica, né? E cadê? Deixa eu ver aqui se tá aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Deixa só essa tela subir. Não, não tá aqui ainda. Vou ter que abrir ela. Proposta tema 23. Pronto. Vocês estão vendo aqui a vaquinha? Ó. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo, porque por via das dúvidas, só por via das dúvidas, né? Para ter certeza que a galera tá vendo. Pronto. Lista 23 é o tema 23 de redação, tá bom? E olha só, olha o tema, que tema canseira, que tema casca grossa de fazer a priori. Você dá uma lida, você fala assim, cara, como assim, né? Esse professor está tentando pregar uma ideologia aqui que eu tenho que parar de comer carne, que eu tenho que ser vegano ou vegetariano, né? Não, a ideia não é essa, galera. A ideia é trazer para vocês uma problemática que ela está um tanto quanto, assim, colocada de lado, tirada de foco, né? Porque há uma conveniência sobre essa situação, né? O consumo de carne como questão social, a importância de se discutir os hábitos alimentares na sociedade atual. Então, perceba, né? Que a gente está falando aqui do consumo de carne como questão social. Qual é? Fala para mim no chat aí, a galera já leu a coletânea? Fala para mim no chat qual é o grande problema do consumo de carne na nossa sociedade. Joga aí. O custo dos alimentos. Opa, isso é bom. Mas que tipo de custo que é esse? Água, boa também. Consumo de água, muito bom. Só de água? Pegada ecológica, boa. Galera,
a consequência da criação desses animais. Muito bom, Patrícia. Espaço para criação perfeito, João. Relação em relação à qualidade da carne. Opa, também, né? Também temos isso, ok? Bom, aí é o seguinte, presta bem atenção. A coletânea, ela vem trazendo para a gente, primeiro, um mapa da carne, mostrando os países que consomem. Olha só, olha aqui, ó. Worldwide Meat Production. Então, quer dizer, é um mapa mundial de produção de carne. E aí a gente tem aqui alguns tipos de carne aqui, ó. Olha a legenda, ó. Beef, né? Que é carne de gado. Pigs, carne de porco. Poultry, que são aves. E depois temos sheep and goats, né? Carneiros, né? Carneiro, sheep, ovelha, né? Na verdade, ovelha, né? Ovelhas e cabras, certo? Carneiro também entra aqui, cordeiro, né? Também entra aqui, essa carne entra nesses outros aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o outros, né? Mas os principais são esses aqui, ó, certo? Carne suína, carne bovina e carne avina, não, né? Carne de ave, né? Carne de frango, né? Carne do frango ali, a carne, né, que é considerada branca. Então, quer dizer, são as carnes mais consumidas pela nossa população, ok? São as carnes mais consumidas. E aí a gente tem a produção. Olha só, olha isso. Quem é que produz mais, né? Só para vocês terem uma ideia. Porco, quem é que produz mais porco no mundo? Carne de porco. É a China. Olha aqui. 50,4 milhões de toneladas. Tá vendo? Isso é um mapa de 2010 a 2012, tá bom? Estimativa. Depois vem quem? Produzindo mais. Vem a União Europeia com 23 milhões de toneladas, depois vem os Estados Unidos com 10,2 milhões de toneladas, e assim por diante aqui, ó. Muita gente produzindo. Brasil também produzindo muita carne de gado e muita carne de ave, né? Frango, certo? Principalmente nessa situação aqui, tá bom? Só que eu ainda tenho aqui, ó, se você parar para poder pensar, você vai ter o hemisfério norte como o maior produtor de carne no mundo, tá bom? O Brasil como que eu vou dizer? É uma exceção do hemisfério sul. Por quê? Porque a expansão territorial é muito grande, então dá para se produzir muita coisa, ok? E se você parar para poder pensar e dar uma olhadinha, olha o tamanho da China também, ó. Olha o tamanho da China, certo? Então a China tem uma extensão territorial bem proporcional à questão do Brasil. Estados Unidos também muito grande, né? A Rússia também muito grande. A União Europeia é um aglomerado, né, de países aqui e também possui uma produção muito grande, ok? Quero que vocês entendam isso. Mas e essa produção, ela demanda o quê? Como vocês já disseram no chat, né? Eu não vou fazer a leitura do texto, mas como o gado ele demora muito para poder engordar, demora muito para poder crescer e gasta-se muito com ele, né? Ele precisa de muito espaço, ok? O que a gente tem aí? Olha isso, o que a gente tem? Os suínos e as aves, né? Ganhando espaço no mercado justamente pelo quê? Pela produção ser barata e por ser o quê? Mais rápido de se produzir, né? Mais rápido de se produzir, certo? Então a gente tem essa situação aí, ok? Dá uma olhada aqui para você ver, ó. Em 2011 foram mortas 58 trilhões de galinhas em todo o mundo. Em no mesmo período foram mortas 1,4 trilhões de porcos e 300 milhões de vacas. Só que aí a gente tem que colocar na conta que uma vaca que é morta equivale a quantas galinhas? Da carne para poder equivaler a quantas galinhas? Né? A gente tem que pensar nisso também, certo? E aí, perceba que por ser um animal de pequeno porte, ele cresce mais rápido, ele come mais, né? Ele come mais fácil. O gado não, tem que pôr ele para pastar ali e tal, aquela coisa, tem que criar. E aí eu tenho outra coisa. A comida para esses bichos, né? É basicamente a base de soja, de milho, você entendeu? Algum composto que vai sendo colocado ali no meio. E a produção dessa comida para esses bichos também impacta no meio ambiente. Por quê? Porque eu vou precisar de terra para poder plantar, para poder, né? Desses bichos, a ração deles. Então, perceba que não é só o espaço que se usa para criar esses animais, mas o espaço que se usa para plantar, para poder criar, para cultivar o que vai alimentar esses animais.
Então, é muita coisa envolvida aí, certo? E aí, quando a gente para poder pensar nisso, eu posso até imaginar que o que acontece? A questão do desmatamento e das queimadas na Amazônia está diretamente ligado com essa situação aqui. Não é verdade? E aí a gente tem uma chargezinha aqui, né? Do Magopu, certo? Alô, é da casa da Princesa Isabel? É que a gente estava precisando de uma nova lei áurea por aqui, né? E o outro, né? Texto 3. Consumo frequente de carne vermelha diminui a expectativa de vida em 13%. E aí você tem uma vaca, né? Sorrindo e dizendo, bem feito, né? Bem feito. E aí depois a gente tem aqui, ó, olha só. Consumo de carne bovina no Brasil cresceu 14% em 10 anos, diz CPEA, né? Então, quer dizer, o Brasil passou a consumir mais. Isso por quê? Porque surgiu, né, uma nova classe média, certo? Uma nova classe média, né? A classe média baixa, que não está controlada financeiramente, mas tem um poder aquisitivo melhor um pouquinho. Então, consegue pôr carne todos os dias na mesa, certo? A gente tem essa situação. E esse consumo aumentando, o que acontece? A produção também tem que aumentar. Vocês peguem agora o momento que nós estamos vivendo. O quilo de carne está custando aí, vamos supor, você vai comprar, sei lá, um contrafilé, R$35 um quilo de carne. Para e pensa. O governo pegou e lançou uma nota de R$200, e se você for, olha isso, se você for no supermercado para poder comprar, sei lá, um pacote de arroz, vamos pensar que tem uma família de 4 pessoas, 4 pessoas, 300 gramas de carne por pessoa por refeição, 2 refeições, vamos supor, 600 gramas por 6 vezes 4, 24, 2,5 kg de carne por dia. Vamos pegar e vamos colocar 12,5 kg de carne. Não dá para você comprar carne para semana com uma nota de R$200. Só para você ter uma ideia. Tanto que está caro, né? Então, se você parar para poder pensar nessa situação, né? Você parar para poder pensar nessa situação, qual é o grande impacto que a gente tem aí? Se, olha só, se o consumo de carne aumenta, proporcionalmente tem que aumentar o que também, gente? A produção. A produção sempre tem que ser maior do que o consumo. Ou pelo menos equivalente, né? Ó o João. Antigamente, na época dos nossos avós, pelo menos os meus, não comia carne todo dia. Claro que não, gente, não comia. Principalmente no campo, na roça, você entendeu? Quando tinha visita, sempre tinha uma carne, você entendeu? Mas agora, no dia a dia, não era todo dia, não. Era final de semana, era uma ocasião mais especial, era uma coisa ou outra, entendeu? E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Exato, matava porco para visita, né? Ia um frango, né? Aquele frangão bonitão que tava lá, matava para visita, você entendeu? Ó, fulano vai vir comer aqui, mata lá um frango, mata lá um porco, tal, aquela coisa. Então era dessa forma, tá? E o que eu quero que vocês entendam? Que essa situação, né? Apesar deles não comerem carne todo dia, eles não tinham nenhum problema de saúde. Pelo contrário, as pessoas agora têm problemas de saúde. Por quê? Porque comem carne todo dia. Excesso de proteína. Vocês acreditam nisso? Né? Excesso de proteína pode te trazer algumas doenças. Olha que louco. Né? Por quê? Porque você foca só na carne e esquece dos outros nutrientes. E aí seu corpo vai ficar carente de algumas vitaminas, de alguns nutrientes aí. Você vai ter algumas complicações. Então a gente tem que parar para pensar sobre isso. Né? E aí, quando você para e pensa, mas então é só carne de vaca, carne de porco e carne de frango. Não. Né? O presunto, né? O salaminho lá, aquela coisa toda que você tem o costume ali, aquilo lá é carne industrializada do mesmo jeito, né? Processada, ultra processada, mas é processada, certo? Então, eu queria que vocês entendessem isso, tá bom? Queria que vocês entendessem isso. Bom... Aí depois a gente tem aqui, ó, o primeiro texto fala, consumo de carne bovina no Brasil cresceu 14%, de CPEA. Depois a gente tem aqui, ó, um dia sem carne, um dia para repensar o consumo, né? E aí, então, né? Ó, a produção de proteína animal tem efeito devastador sobre o meio ambiente. No Brasil, só a pecuária é responsável por pelo menos 60% do desmatamento da floresta amazônica.
você consegue perceber que mais da metade do desmatamento que já houve na floresta amazônica é por conta da pecuária, que é a produção, a criação de gado? Então, a gente tem uma questão aí que é complicada, cara. A gente tem uma questão aí que é complicada, que se a gente parar para poder pensar, opa, né? Existe uma prospecção aqui, ó, olha aqui, ó, tá aqui, ó, na nossa coletânea. Segundo a ONU, em 2050, o planeta terá 9 bilhões de habitantes. Nós estamos com mais de 7 bilhões já, mas o planeta vai ter 9 bilhões de habitantes. Se quisermos responder a essa demanda por carne, seguindo os mesmos padrões de consumo atual, o resultado será a destruição total das florestas, da água e do solo pelo avanço da pecuária. Pegou? E agora você quer ver um negócio que está acontecendo no exato momento que nós estamos vivendo? A pandemia deu uma desvalorizada na moeda brasileira. Sim ou não? Se a moeda brasileira está mais barata do que as outras, o que acontece? Quem tem grana aí para poder comprar qualquer coisa do Brasil aqui, está saindo na frente, tá lucrando com isso. Né? O que antes comprava uma determinada quantidade, agora compra, por exemplo, o dobro. Você entendeu? E isso gera um impacto. Por quê? Porque é o seguinte, a China, por exemplo, está importando muita carne do Brasil. Certo? A grana deles está valorizada com relação ao real. E aí, se a exportação, né, do Brasil para a China aumenta, o que vai acontecer? A galera vai correr atrás para poder aumentar a produção também. Isso impacta diretamente no quê? No meio ambiente, no uso de água, na produção de insumos para poder tratar desses animais. Tá vendo isso? Então, quer dizer, é um impacto, sim. É um impacto, certo? E um impacto social, por quê? Porque a gente também sofre com isso. Por quê? Porque se tem países de fora exportando, aliás, importando, né? Importando muitos produtos brasileiros, mas aí a economia tinha que crescer, mas com a moeda desvalorizada não cresce. A única coisa que faz é fazer com que as pessoas trabalhem mais, girem mais, para poder manter aquele mesmo fluxo que havia antes da moeda desvalorizar. Pensa sobre isso. Quero que vocês entendam isso. A produção aumenta, mas o PIB não sobe. O produto interno bruto, a riqueza do país não sobe. Por quê? Porque a moeda, desvalorizou. Então, quero que vocês compreendam isso. E aí, o povo dessa nação aqui acaba pagando o pato. Por quê? Porque a carne é toda exportada, o que sobra, né? Se tem pouca oferta e muita demanda, o que vai acontecer? O preço, sobe. E é por isso que você está pagando R$35 num quilo de carne. Enquanto que se você for pagar se for comprar, por exemplo, né, 1 quilo de peito de frango é R$ 9,90 para R$35 num quilo de contrafilé, por exemplo, bovino. Olha que loucura. Então, quero que vocês compreendam isso. São impactos na economia, no meio ambiente, na questão social. É na questão social como um todo, certo? Então, acho que aqui a gente já tem uma ideia de como se organizar. Eu não li toda a coletânea, vocês já leram a coletânea, vocês entenderam que a discussão aqui é essa, né? É o impacto que gera para a sociedade com relação à questão do meio ambiente, né? O preço que essa carne tem para poder chegar até a sua mesa, né? Cada bife, ok? E aí você pensa assim, nossa, velho, mas eu não vou parar de comer carne, não, nem precisa, né? E nem precisa. É só o quê? É só moderar esse consumo, não é verdade? Vamos pensar aqui. E aí, olha só, galera, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu arrumar aqui primeiro, eu vou compartilhar com vocês um projetinho de texto aqui que eu sempre faço, né? Separei aqui. E vou ressaltar uma coisa que é muito importante, tá? Muito importante aqui. Vamos lá. Vou colocar para apresentar, né? O que é muito importante? Uma das coisas que eu julgo bastante importante aqui é o seguinte, os dizeres que o tema traz. É a nossa proposta de redação 23, o consumo de carne como questão social. A importância de se discutir os hábitos alimentares na sociedade atual. Perceba que isso aqui, certo? É a frase temática que a proposta trouxe para você. Se você deixa de abordar as palavras-chave dessa frase temática, você vai ter problema com relação ao quê? A abordagem do tema. Competência 2.
compreender a proposta de redação, utilizar os vários conceitos das áreas de conhecimento e, olha só, estruturar, né, para poder construir um texto dentro dos limites estruturais da dissertação argumentativa. Entenda isso. São 3 situações dentro da competência 2. E para você não fugir do tema ou não dar fuga parcial do tema, que chama-se tangencial o tema, né? Vocês já estudaram lá na matemática que tangente é a reta que o quê? Ó, só encosta. Sim ou não? Por exemplo, se eu tenho uma circunferência, aonde tem a reta tangente? É aquela que passa encostando na circunferência. Não é isso? Só encosta. Então, tangenciar o tema é isso. É você apenas chegar perto ali, mas não abordar o tema com sua completude. Ok? Então, quero que vocês entendam isso. A ideia de tangenciar um tema. Eu vou ter que falar sobre, olha só, eu vou ter que falar sobre o consumo de carne como uma questão social e eu vou ter que dizer que há a necessidade de quê? De se discutir os hábitos alimentares na sociedade atual. Beleza? Como que eu vou fazer isso, então? Olha só, eu vou pegar uma contextualização, vou pensar numa contextualização, vou colocar essa contextualização ali na introdução, depois eu vou falar, diante disso, percebe-se que na sociedade atual, o consumo de carne se tornou uma questão, um impasse para a sociedade. Ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu quero que vocês entendam, estou trazendo a ideia para vocês, né? E aí, olha só, logo fica evidente a importância de se discutir os hábitos alimentares na sociedade atual. E aí a gente vai ter que dizer por que é que esse consumo se tornou uma questão social. E aí é onde eu coloco meus argumentos. Ficou claro isso para vocês? Eu trouxe algumas contextualizações aqui, né, para ajudar vocês. Dessa vez peguei documentários, né? Eu sempre tento buscar um eixo de contextualização para poder mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Então, dessa vez peguei documentários. Olha só, eu tenho esse documentário aqui lá na Netflix, né? Chama Cowspiracy, certo? Cow de vaca, né? De gado. E spiracy, né, para fazer um trocadilho com a palavra conspiração, né? Conspiracy, né? Cowspiracy, ok? A ideia é essa, né? E aí, esse documentário, que tem 96% de aprovação do público, né? Ele conta como a agropecuária intensiva vem dizimando os recursos naturais do planeta e por que essa crise tem sido ignorada por grandes grupos ambientalistas. Grandes grupos ambientalistas e a mídia também tem ajudado a dar uma ignorada nessa situação. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, agro é isso, agro é aquilo, né? Então, eu quero que você entenda isso, tá? E essa campanha do agro aí, do agronegócio, né? É para quê? É para fortalecer, certo? Só que ignora-se a parte de quê? De impacto ambiental que o agronegócio tem, né? A agropecuária tem um impacto muito grande dentro do meio ambiente, né? E a gente precisa pensar sobre essa situação aí. Beleza? Quero que vocês entendam isso. Não deixe de pensar sobre isso, né? Depois, A Carne é Fraca, né? É um documentário do YouTube, beleza? É um documentário do YouTube, tá aberto para todos poderem ver aí, né? E é um documentário brasileiro, certo?